Gente, Grupo Vest com a gente aqui. Queria que o Pedro e a Neide se apresentassem primeiro, para depois a gente falar um pouquinho do grupo, pode ser? Claro. Quer começar? Bom dia, obrigada pelo convite, Maurício. Imagine, eu que agradeço vocês estarem aqui. Eu sou a Neide, gerente de operações da Vest. Hoje eu sou responsável ali pelos canais de comunicação direto com o cliente, então pós-venda, atendimento e também incluindo ali a parte de WhatsApp e a IA, né? A gente vem desenvolvendo aí junto com a Omnichat. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maurício. Obrigado aí pelo convite. Imagine. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro, sou diretor de tecnologia, e-commerce, CRM lá na Vest. É isso. Cara, queria que você falasse um pouquinho da Vest, assim, tenho certeza que as pessoas conhecem as marcas, né? Então, mas o grupo, acho que talvez valha a pena. Sim, o pessoal muitas vezes conhece pelas marcas, né? A gente tem a Dudalina, a Lelis, a John John, a Bobô e a Individual, que são as nossas marcas principais. Muitas delas são conhecidas do pessoal, elas estão aí espalhadas por todo o Brasil, nos principais shoppings e também principais ruas assim de comércio. E a gente antes, né, a gente tinha um outro nome como empresa, que chamava Restock. A gente fez um rebranding da empresa em 2023. Então tem algumas pessoas também que têm a memória do nome antigo da empresa. Eu lembrava por Restock. E aí de 23 para cá a gente passou a se chamar Vest. Muito legal. Quantas lojas são, colaboradores? Cara, a gente tem 176 lojas, são 3 centros de distribuição, mais ou menos 4.000 colaboradores, 4.300, se não me engano. É um dos maiores grupos de moda do país, né? É um dos maiores. Legal. O que fez vocês olharem para o conversational, né, para o WhatsApp? Quando que vocês perceberam que era uma oportunidade? Como que foi? Como que isso aconteceu? Assim, as nossas marcas, elas são, né, moda premium, né? Então, é uma venda que muitas vezes ela exige um relacionamento maior com o cliente, um envolvimento maior. Então, a gente percebia que esse relacionamento ele já acontecia naturalmente, muitas vezes nas lojas, assim, das vendedoras conhecerem muitas vezes a cliente até nas suas particularidades, né? Então, trocar o WhatsApp com o vendedor. Trocar o WhatsApp, de assim, saber, determinada nova coleção chegou, já ter troca, assim, de mandar foto do produto e tal. E a gente, então, já enxergava um potencial, né, nesse canal, e como a gente, assim, precisava, de fato, tornar esse entrosamento, esse relacionamento de uma forma mais estruturada para conseguir potencializar isso. Dessa fase que o vendedor estava no WhatsApp dele ali para implantar uma ferramenta, vocês foram direto para o Omnichat ou vocês passaram por alguma outra experiência antes? Então, a gente usava ali o WhatsApp de uma forma descentralizada nas lojas, né? Então, cada vendedora interagia com o cliente e a gente, assim, não tinha muito controle dessa conversa, né? Então, a gente sabia que a conversa acontecia, que o resultado disso era venda, mas a gente não conseguia ter a real dimensão de quantas conversas estavam acontecendo, ou qual era, né, o nível de engajamento, o tempo de resposta, né, do vendedor em relação ao cliente. Então, a Omnichat foi a primeira ferramenta que a gente usou para conseguir estruturar isso, mas até para defender assim, internamente, né, a implantação da Omnichat, a gente fez algumas pesquisas com os vendedores de loja, né, de mandar uma mensagem, ver qual era o tempo de resposta, como que era o atendimento. O atendimento geralmente era bom, mas o tempo de retorno que às vezes prejudicava e perdia o engajamento do cliente. Mas você desconfiava disso, né? Sim. Não tinha essa... Ô Neide, você que pôs a mão mais no projeto ali, né? Como é que foi implantar um canal de vendas? Vocês começaram com vendedores, né? E o desafio multimarcas, né? Como é que foram essas decisões? Como é que vocês foram trabalhando? Nós começamos ali em 22 com a Dudalina, e aí o primeiro desafio foi esse que o Pedro falou, né? A gente tinha a vendedora na loja, o primeiro processo era esse, e aí a pessoa
ela concorria. Loja física. Então, a gente chamava no pensou WhatsApp, vendedor de isso. loja física E atendia. aí a pessoa concorria com o cliente físico, né, que está ali na sua frente, e com o WhatsApp. E aí eu, na parte de operações, junto com o Vitor, começamos a monitorar. E observamos que esse cliente ficava ali aguardando muito tempo. A partir da OmniChat a gente conseguia acompanhar já o TMA, o TME do cliente. E aí a gente Você resolveu... desconfiava que era ruim, a OmniChat confirmou. que era ruim. E aí, conversando com o Pedro, a gente internalizou. Nós começamos um projeto das personal shoppers das marcas. E aí internalizamos primeiro a do Dalina, né? E aí a gente diminuiu de horas, né? 2, 3 ou até mais horas de espera para minutos para esse cliente ser atendido. Nesse processo, a gente trabalhava com um outro sistema de e-commerce, né, que não era tudo integrado naquele momento. E aí começamos a migrar para a Vtex, que aí teve um fluxo muito melhor. Integração de carrinho, catálogos, que foi facilitando a vida dessas vendedoras digitais também para trazer os produtos. E depois dessa evolução, a gente conseguiu também trazer ali algumas personalizações, respostas pré-definidas para apoiá-las. E aí depois a gente agora, né, reta final, a gente está na IA, mas teve todo esse processo aí de adoção. Ô Pedro, olhando para essa linha do tempo, né? Antes mesmo da entrada da IA, vocês já estavam rodando campanha de carrinho abandonado? Já a gente fazia a campanha de carrinho abandonado de uma forma integrada com a nossa plataforma de CRM, né, que disparava essa conversa e aí a conversa seguia no WhatsApp. Nesse momento a gente já estava com a OmniChat, mas como a Neide comentou, a gente usava outra plataforma. Então tinha, assim, para implementar essa jornada, teve um trabalho, né, que assim, foi um pouco custoso em termos de horas de trabalho do nosso time para conseguir desenvolver isso. E aí acho que a gente teve um ganho bastante relevante quando de fato a gente passou a utilizar a Vtex, porque, né, como a própria OmniChat tem integrações com as APIs, permitiu que a gente conseguisse ter uma aceleração maior na adoção dessa jornada e outras que a gente passou a utilizar a partir daí. Ô Neide, e aí a gente colocou IA na recuperação de carrinho, né? Como é que foi? A gente teve algumas etapas quando se fala de carrinho. Primeiro era o carrinho manual, a vendedora pegava essa listagem e chamava um a um. E depois... Como é que essa listagem chegava na mão da vendedora? A gente extraía do sistema, né, bem manual Alguém mesmo. ia lá e dava um select Exato. no banco lá? Passava, né? Olha, tem tantos carrinhos abandonados. E aí, com isso, ela chamava um a um. Só que, primeiro... No WhatsApp dela, WhatsApp, né? No próprio WhatsApp da própria Omni também. A gente fazia esse processo, quando era tudo manual. E aí, com a evolução da Vtex, a gente conseguiu fazer esses disparos que o Pedro comentou, né? Então, chegava, só que qual a dificuldade quando não tinha IA? A venda do carrinho concorria com os clientes que chegavam no botão do WhatsApp no site para fazer aquela compra. Então, esse cliente também tinha que aguardar até a vendedora estar disponível ali para poder finalizar. E aí às vezes demorava. Exatamente. Principalmente se for um final de semana, né? Porque a gente tem, quando pensava-se sem a IA, as vendedoras ela tem ali o turno, então acabava esse processo e só na segunda-feira a gente ia voltar com esse cliente. Então se eu abandonasse um carrinho sexta-feira, 7 horas da noite... Eu perderia essa venda, com certeza. O consumidor não ia esperar até segunda-feira para ser atendido, né? A verdade é essa. Exatamente. E hoje com a IA, então depois de média de 1 hora, 1h30, dependendo da marca, porque a gente também tem uma questão da vendedora de loja física, então a gente respeita esse time para a vendedora concluir alguns carrinhos, enfim. E nessa média de 1 hora, 1h30, a gente manda o WhatsApp para o cliente e quando cai essa conversa para o cliente, ele começa a conversar e por muitas vezes ele entende que é até humano conversando com ele ali dentro da IA e ele conclui essa venda, é muito mais rápido e muito mais assertivo. As pessoas percebem que é humano ou que é IA ou não? Eu faço exercício sempre, mas essa semana eu estava lendo alguns CSATs e aí ele fala, é porque foi muito rápido, foi muito cordial. Ele responde achando que é o humano que está conversando com ele e muitas vezes é IA. Mas aí porque foi muito rápido, foi muito cordial, é humano ou é IA? Esse CSAT... Eu tenho essa dúvida, né? Quando é muito rápido e muito cordial, eu falo, deve ser IA. Depende, algumas pessoas já estão adaptadas a IA, né? Então já sabem, alguns falam, tá legal, ou até trazem alguns feedbacks da IA. E é aí que a gente começa a fazer as melhorias. Mas alguns acham realmente que é humano
e agradece como se estivesse conversando ali com o vendedor digital. Legal. Pode voltar o slide. O Pedro trouxe um slide aqui para contar um pouquinho da linha do tempo, que acho que é legal, Pedro, de você falar. Sim, vamos lá. Bom, 2022, como a Neide comentou, a gente começou, né, a nossa jornada ali com o Dudalina. O nosso objetivo de início era conseguir centralizar esse contato entre o cliente e a marca, né, de forma que a gente conseguisse ter uma governança, né? Então a gente conseguisse enxergar o que estava sendo falado, começar a trazer o tom de voz da marca de fato, de uma forma estruturada para as soluções dos problemas, né? E mensurar essas métricas de atendimento, né? Como a Neide falou, a gente começou a olhar para tempo médio de espera, então o tempo que o cliente, do momento que o cliente starta a conversa até ele ter uma primeira resposta, né, o TME, o tempo médio de atendimento, que é do momento que a conversa inicia até a conclusão dessa conversa, né? E, enfim, satisfação, né, que é o CSAT, que a Neide comentou. Então a gente começou a mensurar, né, isso, e a partir da Dudalina a gente conseguiu justificar a implementação e adoção nas outras marcas, né? Então, o piloto foi Dudalina. Foi Dudalina. E ali que a gente aprendeu, testou o modelo e depois se expandiu. Aí a gente implementou na John John, na Lelis e na Bobô, né? Até a Babi está aqui representando a Bobô, né? Ela que faz o trabalho lá com a Bobô com a gente desde o início. Que foi a última, então? Não sei se foi a última, foi? Foi. A Bobô tem uma venda mais técnica, né? Porque é um produto mais elaborado, é uma venda que, de fato, né? A Babi é que tem um trabalho de realmente entender o guarda-roupa da cliente e fazer, né, quase uma consultora mesmo, não é só um papel, né, de vendedora. Um desafio para a IA, né? É um desafio. Mas a gente tem percebido que a IA tem aprendido, né? Assim, ela consegue contribuir nesse processo. Aí, assim, falando na linha do tempo, em 2023, né, a gente acabou assim, implementando ali as outras marcas, né? E aí a gente começa a ter um trabalho que, assim, a gente falou, poxa, a gente precisa estruturar melhor, né, esse trabalho. Houve um primeiro momento que teve até foi uma adoção da área e a Neide de sair ali da zona de conforto de um trabalho que ela e o time estavam acostumados para adotar um novo modelo de trabalho. E aí a gente percebeu que essas conversas elas começaram a aumentar e a gente precisava escalar isso. Então a gente precisou colocar um time para fazer esse processo de melhoria contínua. Então, identificar quais eram as perguntas mais frequentes para trazer respostas já como se fossem protocolos pré-definidos, assim, sabe? Como é que eu troco um produto? Como é que eu faço a devolução? E aí a gente começou a fazer um trabalho ali que foi o Vitor, que nos apoiou bastante, a Suelen, na parte de trazer esse trabalho de retaguarda para que a gente conseguisse potencializar, né, as vendedoras. E aí nisso a gente conseguiu assim, aumentar uns 40% a produtividade da vendedora sem aumentar a equipe, né? Porque na prática a gente pegando essas questões recorrentes e trazendo uma solução mais ágil para elas, que basicamente com o OmniChat a gente usou, né, esses protocolos pré-definidos e o chatbot também, que já trazia alguns caminhos para poder dar essas tratativas mais recorrentes. Então isso já acelerou bastante. Naquele momento a gente já percebeu uma evolução bastante significativa também na satisfação, né, das clientes, porque a gente conseguia de fato dar uma atenção que as lojas não conseguiam dar. Depois a gente, aí já em 24, né, a gente entrou, né, com todas as marcas, e aí finalzinho de 24 a gente começou a fazer os primeiros testes com o IS, que foi na John John, e aí a gente começou... O IS, para quem não sabe, é o nosso agente de IA, tá, gente? O IS era o agente de IA que estava sendo, né, pilotado ali pela OmniChat. A gente implementou na John John e na individual, que a vendedora da Dudalina fazia também o atendimento da individual, e a gente falou, poxa, tá bastante sobrecarregado, porque a individual também tinha crescido bastante. Então a gente falou, olha, vamos colocar a individual só com o IS, a gente deixou 100% o IS, e a John John começou primeiro com o IS ali no contraturno do vendedor, que era um pouco para pegar esse ponto que você estava falando de o contato iniciou sexta-feira à noite. O cara vai não deixar o cara esperando 3 dias para ter uma resposta. Isso. Então, no horário que tinha vendedor,
o atendimento caía para o vendedor, fora do horário, fim de semana, ia para IA. Ia para IA. E no começo, assim, a gente ficou bastante tempo ali, acho que a gente começou a configurar a IA mais ou menos em outubro, né? E a gente ficou uns 3 meses ali configurando e testando ela e com um pouco de receio de colocar ela para atender os clientes, né? Mas eu acho que assim, foi fundamental para a gente o momento que a gente falou, poxa, não, precisamos de fato botar ela, porque tem um machine learning ali por trás e ela precisava de ocorrências em escala para ela conseguir aprender e melhorar a forma como ela estava atendendo, né? E a partir daí a curva de aprendizagem e resultado foi bastante significativa. Legal. Ô Neide, são várias marcas com produtos diferentes, público-alvo diferente, né? Como é que foi o trabalho de ensinar a IA? Vocês não deram nome para os assistentes, né? Ou deram? Hoje, a John tem o John, né? A John é o John. É o John. As outras marcas a gente está conversando com os marketings, né? Porque tem toda essa curadoria para entender. Vocês vão escolher um nome ainda. Vamos escolher, legal. Exato. Mas a John é o John. E como é que foi esse treinamento do tom de voz de cada uma das marcas? Quem que fez isso lá dentro da empresa? Nós começamos primeiro... Quando a gente começou a treinar a IA, nós baixamos um período de conversas para aprender com aquelas conversas das vendedoras e ver qual eram as maiores recorrências. Por mais que a gente já sabia, a gente queria realmente ler aquilo. E aí a gente falou lá com o nosso time de inteligência, né? E a gente treinou, pegou uma IA tradicional, um GPT da vida, e ele trouxe para a gente as maiores perguntas, né, as mais frequentes, e como as vendedoras traziam aquilo. A partir disso, a gente começou a treinar o processo. Quando a gente fala de moda, né, a gente percebeu que boa parte das conversas, cerca de 60% era de pós-venda. Então, geralmente, a Bárbara, sei lá, fecha uma venda e a própria cliente procura ela para saber o status do pedido, como que eu faço para trocar, enfim, essas dúvidas mais recorrentes de pós-venda. Então, a gente começou a treinar a IA para que ela pudesse responder essas perguntas frequentes e depois a gente trouxe ali, também junto com a marca, a persona. E aí a marca trouxe para a gente a persona e aí junto com o time, né, da Omni a gente começou a fazer esse treinamento. Mas o primeiro foi realmente o processo. Porque o processo ele muda muito. Quando se fala de marcas Sim. de moda, tem muito questionamento de tamanho, modelagem. E às vezes o cliente faz a mesma pergunta de formas diferentes. Então a IA precisava entender isso também. Então acho que foi esse o primeiro processo que a gente fez. Né, entender o processo da Veste e depois a gente trouxe a persona da marca para isso. Quanto tempo levou da hora que vocês começaram a configurar a hora que vocês tiveram coragem de colocar no ar? Assim, quanto tempo passou? Acho que foram uns 3 meses, assim, pra gente, de fato, colocar ela para rodar, mas mesmo assim, aí direto a Neide e o time vinham me procurar meio inseguros, né? Eles falavam, poxa, não sei se ela tá, né, dando as respostas mais adequadas e tal. E aí a gente conversava e falava, poxa, mas a gente precisa de fato, né, deixar ela rodar um pouco para conseguir, né, escalar. Acho que com 5 meses... Aí, de fato, a gente começou a ficar mais tranquilo em relação à forma como ela estava respondendo os clientes. Mas a gente, com 3 meses, botou ela para atender casos reais. Hoje, vocês estão confiantes de que as respostas que ela está dando são coerentes ali, né? Mas tem algumas marcas que vocês ainda têm vendedores atendendo, né, no WhatsApp. E tem algumas marcas que vocês deixaram 100% a inteligência artificial atender, né? Como é que foi essa decisão de que marca eu deixo o vendedor, que marca eu boto o IA? Como que isso aconteceu? A gente, assim, entende que o relacionamento com o vendedor é algo bastante importante, ele se complementa bastante. No caso ali das marcas que a gente deixou só com IA, foi muito uma questão de oportunidade mesmo. No caso da individual, como eu comentei, a gente tinha uma mesma vendedora que atendia do da linha individual, e aí a gente falou, poxa, essa vendedora está sobrecarregada, então vamos deixar ela focada numa marca, e a individual, que era uma marca assim, mais emergente, antes a gente vendia individual só no canal atacado, B2B, a gente passou a vender no B2C a partir do e-commerce, né? Então, assim, é uma marca que a gente podia, assim, o consumidor dela acabava que
ele entendia a marca como uma marca mais puramente digital. Então a gente falou, poxa, vamos testar lá. E no caso da John John, foi um turnover mesmo que a gente teve. A gente tinha um vendedor e ele acabou saindo e a gente falou, poxa, então, assim, no dia de amanhã eu preciso ter alguém atendendo, então vai o Wiz. E aí... Já que eu perdi o vendedor, sobe o estagiário de IA, né? Então foi mais ou menos dessa forma, né, Ney? E nós colocamos na Black para funcionar a IA da John John nesse susto, né? Temos que fazer algo. E aí ela teve algumas oscilações nesse sentido, principalmente porque a John John tem vários termos em inglês. Então, às vezes, ela confundia ali quando ela ia trazer alguma coisa para o cliente. Aí a gente fez ali um time, uma mega força-tarefa. O que a IA não entende, a gente assumiu o atendimento e conduzia. Mas agora ela consegue trazer todas as informações. Como que vocês fizeram para a IA parar de confundir esses termos em inglês e começar a dar a resposta certa? Porque dentro da composição ali da peça tem esses termos, né? Então a gente foi passando esses inputs ali para o time da Omni falando, é por isso que ela está errando ou trazendo outras informações. Então foi um trabalho muito em conjunto com o nosso time de CS da Omni para a gente conseguir isso. Porque isso foi antes da gente liberar o Wiz Studio, né? Enquanto a gente estava pilotando dentro de casa. Muito legal. E impacto para o grupo, Pedro? O que você acha que de benefício para vocês lá tem gerado? Assim, a gente, trazendo um pouco de números, né? A gente, quando a gente implementou o chat conversacional ali lá no começo, né? Que não tinha, assim, nada automatizado, chatbot, nada. Ele já tinha, assim, a gente rapidamente conseguiu atingir uma taxa de conversão que beirava os 10%, né? Que é muito maior do que um e-commerce convencional que roda em torno de 1%. Então, 1,5% no máximo, Então, assim, a gente já sabia que esse relacionamento potencializava, né, a venda. Conforme a gente foi evoluindo com o chatbot, com os protocolos ali automatizados de resposta e com a IA, a gente começou a ver essa taxa de conversão batendo números assim, que a gente nunca tinha visto antes, né? A gente tem casos de taxa de conversão batendo 26% quando a gente olha assim, a venda influenciada como um todo, né? Então, não só o last click, mas toda a participação, a conversa dentro de um ciclo de venda, né, do cliente. E assim, a gente acredita bastante, a gente está adotando IA em várias frentes de negócio e na parte da conversa, né, a gente optou por usar o que a OmniChat está desenvolvendo, porque a gente acredita que tem um ganho de escala, tem um ganho compartilhado nisso, porque de fato você tem um time que está focado só nisso e a gente consegue também colocar o nosso time para olhar também outras frentes, né? Então a gente acaba se beneficiando dessa forma e o resultado está vindo, assim, a gente vê que mês a mês os canais que estão sendo atendidos com a Wiz, eles conseguem gerar mais venda, então a gente acredita que vai no poder da IA e da máquina ali de aprender, né, e conseguir entregar um resultado maior. Legal. Neide, quer falar um pouquinho desses números que você trouxe para o pessoal? A gente aí com a adoção do Wiz nesses canais, tanto da John John quanto individual, então a gente percebe aqui um ROAS altíssimo, né, quando comparado mês a mês, e acho que o principal ali também é o CSAT, a gente vem evoluindo nesse CSAT, é um trabalho constante. O CSAT é a nota que o cliente dá para o atendimento da inteligência artificial, exatamente. Né? Então a gente vem conseguindo, e as conversões de carrinho também, que a gente falou anteriormente, elas são bem maiores junto com a IA. Então aí beira 26%, 19% na individual, são números bem relevantes. Acho que vale dizer que o CSAT máximo é 5, né? Então ali ele tá evoluindo e ele, assim, quando ele fala "tô muito satisfeito", é nota 5. Sim. Muito legal. Agora falando um pouquinho, Neide, tem duas marcas que vocês estão 100% IA, né? O que vocês percebem que é diferente nessas campanhas, assim, comparado com o canal tradicional, e-mail, SMS? E aí eu acho que você trouxe alguns exemplos, né, para o pessoal ver das conversas que a gente pode passar depois. A gente trouxe uma conversa ali que o Wiz faz a venda. Quando se fala de e-mail, a gente depende que esse cliente entre no seu e-mail, geralmente pessoal, e ele clique para poder ver esse carrinho. Isso vai demorar horas ou até mesmo dias. E aí, geralmente, ele já perdeu ali o interesse por essa venda.
por comprar esse produto. Com o WhatsApp, mesmo sem o IS, chega essa conversa na palma da mão. Nós estamos aí com o celular, ele faz parte do nosso corpo, né? Então 24 horas por dia praticamente. E aí com a IA, né, além de ter isso, ele não aguarda mais um humano ir lá e responder. Quando o cliente mostra interesse naquela mensagem, a IA começa a conversar, uma conversa fluida, e o cliente consegue converter ali, né, fechar aquela venda. Então é por isso que a gente tem uma conversão muito alta, porque é muito fluido e muito rápido essa conversão. E aí o e-mail realmente, as taxas são bem menores do que quando se fala de um canal de WhatsApp. Legal. Temos o vídeo, produção? Eu não vi ainda essa conversa. Eu tenho dificuldade de enxergar daqui. Quer comentar, Neide? Você achou legal? Sim. Esse cliente ele entra em contato questionando sobre uma calça azul marinho. E aqui, né, ela fala, boa escolha, a calça de moletom azul marinho. E o cliente começa a questionar sobre tamanhos para IA. Aqui também está... Ele consegue achar a peça no tamanho... Começa a achar o tamanho ideal para cliente. E ele fala também, porque a gente estava no momento de promoções, então ele fala o valor cheio para cliente, ele traz ali né? 400 foi para R$183, fala aqui no tamanho, os tamanhos que tem disponível. Ele reforça ali para ela aproveitar o desconto, né? Uma coisa que às vezes na correria o vendedor acaba esquecendo ali, porque não é só um cliente que ele está atendendo, são vários, e a IA já não tem essa concorrência. Ele fala ali também, tá vendo, sobre os detalhes da peça, que ela não tem elástico, que ela tem um bolso, né, liso, enfim. Então ele traz a composição, e isso traz bastante informação para o cliente. E aí ele vai até o final da compra? Vai até o final da compra, vai. Agora, você acha que esse cliente achou que era uma IA? Ele responde, no final ele agradece, fala... E o cliente pede outros modelos, né? Ela vai buscar modelos parecidos com o primeiro produto. Igual aquele cinza claro. Aí ela tem que ser esperta, né, para entender. Igual aquele cinza claro me dá outros, né? Exatamente. Ele busca, né, se você for ver na conversa, tá falando da calça jogger, então ele sempre busca o conteúdo da conversa para trazer para o cliente as informações. E é uma interação longa, né? A IA respondendo a cada 5 segundos acelera. Se fosse um vendedor, ia ser muito mais lento, né? Muito. Quando a gente começou a testar a IA, eu falava, nossa, é devagar. Mas não, é porque a gente está só fazendo aquilo, então você fala, nossa, 5 segundos é bastante tempo. Aí quando você começa a olhar para o humano respondendo, é gigantesco esse TMA, né? Ali, o tempo que o cliente para. O tempo médio de resposta, a gente lançou o report... Se vocês quiserem baixar, gente, a gente lançou o report com 42 milhões de conversas que a gente analisou ontem aqui no evento. E o tempo, olha como os números são bizarros. O tempo de primeiro atendimento, que é o tempo médio de espera, é 15 horas em todas as empresas que trabalham com a Omni. E o tempo médio entre respostas, que é depois que o vendedor entrou naquela conversa, é 3 minutos e 50. Então, às vezes a gente está falando com a IA demora lá 10 segundos para responder, eu fico, porra, tá lento esse negócio aqui, né? Mas nós estamos competindo com o vendedor que responde em 4 minutos cada resposta. Então, assim, essa interação até a venda aqui acelera demais, assim, é um negócio bizarro. É muito legal. E, bom, a gente falou um pouquinho de números, resultados, e em termos qualitativos, assim, de experiência para o consumidor, o que vocês acham que as marcas podem ganhar adotando IA via WhatsApp? Na minha visão, assim, esse relacionamento para as nossas marcas é fundamental com o cliente, né? E a IA, ela está potencializando isso. Então, na prática, assim, a gente já, né, ao longo da nossa jornada, a gente percebendo todos os avanços que a gente tinha
desde a época que a gente começou a implantar chatbot e tal, a gente optou por não aumentar a equipe de vendas. Então a gente falou, poxa, eu não vou aumentar a equipe de vendas para depois ter que reduzir. A gente preferiu, né, garantir que a gente tivesse uma equipe, né, bem treinada e conseguisse acompanhar a evolução da tecnologia. Então hoje o que a gente enxerga é que assim, o time, né, e a Babi está aqui de prova, vê a IA como um aliado, como um copiloto ali que consegue ajudar eles a darem vazão para uma quantidade de conversas que eles não dariam sozinhos e que quando ela precisa, né, de um apoio, eles entram lá para poder, né, finalizar. Então, muitas vezes, a vendedora ela consegue, de fato, entrar no momento mais assertivo, né? Enquanto que a IA já está, agora que ela, né, tá aprendendo essa conversa, ela não era tão fluida assim no começo, né? A gente viu aqui, ela de fato captura elementos da conversa e para o cliente a conversa ela tem uma fluidez assim, ela vai trazendo com base em tudo, né, todo o histórico e todo o aprendizado que ela teve. Então, eu acredito muito na mescla dos dois. E na IA também dentro do próprio admin do vendedor, né? Também ajudando o vendedor no copiloto, né? Como copiloto. Eu tenho visto bastante exemplos assim dos vendedores usando dentro até da loja física, perguntando para o copiloto, pô, qual é a tecnologia desse tênis, ou qual é o tecido dessa calça. Que é impossível saber tudo, né? E até... Quantos vendedores vocês têm? Putz, eu acho que uns 3 mil, mais ou menos, dos... São 900, porque essa semana eu tive que fazer uma campanha e a gente disparou para 900 para os vendedores. Inclusive usamos a Omni, para os vendedores. Então, o desafio de treinar 900 vendedores, que o turnover nessa categoria não é baixo, né? Sei lá, 40% ao ano você tem que trocar. A IA tem que treinar também, mas pelo menos ela não esquece, né? E não vai embora. E eu acho que tem coisa também que não é só do produto, né? A IA... A gente viu alguns cases da IA conseguindo ter uma empatia com o cliente, porque às vezes o cliente vem e compartilha uma dor que não tem nada a ver com o produto, entendeu? E o vendedor está naquele momento lá que ele está num batidão de responder um monte de coisa e tentar concluir a venda, e a IA consegue olhar um repertório maior e de repente trazer uma resposta que você que está ali processando, né, venda, você acaba não conseguindo. Então eu acho que ela também tem essa coisa de conseguir trazer uma empatia para as conversas, sabe? Eu tô com aquela sensação, gente, de que se a resposta vier rápido e vier super empática, não é mais vendedor humano. eu já tô com essa sensação, né? Eu vou me surpreender se for humano, se vier a resposta rápida, com empatia. E aí a gente... Desde que a gente montou a Omni, a gente fala que a gente quer ter um canal conversacional de vendas humanizado. Aí quando a gente fala humanizado, parece que a gente quer entregar esse canal com humanos. Mas não, a gente quer entregar esse canal para humanos. Né? Então acho que esse modelo híbrido do vendedor é muito legal. Gente, eu vou abrir para perguntas da plateia, então quem tiver perguntas... mas antes... Enquanto o microfone vai indo, eu queria que vocês deixassem uma dica assim, para quem está implementando, para quem está no início da jornada ou está pensando em implantar IA. Qual é a dica que vocês deixam, assim, talvez um erro que vocês cometeram ou um acerto que vocês fizeram? Tem algum? Acho que a dica que eu dou é testem pequeno, porque aí com os erros a gente consegue corrigir a rota muito mais rápido e sem grandes danos, né? Então a gente começou ali pequeno testando com a IA, a gente foi surpreendido com esse turnover, como o Pedro comentou, e a gente teve que colocar no ar, né? Do jeito que estava, e a gente tinha um time ali para apoiar, a gente fez uma força-tarefa. Mas acho que o nosso erro foi esse. Colocamos no ar antes de estar redondo. E nunca vai estar redondo 100%, né? Acho que essa é a primeira dica e o recado. Nunca está. Então, testem pequeno e vão corrigindo a rota conforme as coisas vão evoluindo. Mas o atendimento com vendedores humanos também não é 100%, né? De forma alguma. Assim, a gente... eu brinco que quando a gente tem acidente aqui em São Paulo, todo dia morre gente, né? Mas se um Tesla matar uma pessoa aqui, vira notícia no Jornal Nacional. Tipo, morreu 1000 pessoas aqui em São Paulo hoje,
Aí um carro autônomo matou um cara lá, vira notícia. Parece que os humanos podem errar. Mas a IA, se ela fizer um erro desse tamanho, tira do ar, nossa, é um terror. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido. E como você falou, o humano tem dias, né? Você tem altos e baixos, assim, né? Então, tem momentos que você não vai estar bem. Talvez você não consiga dar a melhor resposta, né? Então, eu acredito muito, assim, na IA, de fato, para poder ajudar, né? Também nesses momentos e a gente conseguir potencializar o humano também, o quanto a gente entrega, né? Ô Neide, você acha que a IA é meio temperamental? Alguns dias ela está mais... Não temos esses questionamentos, né? Aí ela sempre é cordial, ela sempre traz essa visão para o cliente e como o Pedro falou, né? O ser humano, nós temos dias que nós não estamos no melhor momento e pode ser que a gente não dê o melhor atendimento naquele momento. Então a gente com a IA a gente não tem essas questões e ela pode ser treinada da forma que a gente precisa, né? Sim, então, ela não esquece, né? Ela não esquece. Não esquece. Legal. Gente, quem quer fazer pergunta? Quem está com o microfone? Lá. Oi, bom dia, gente. Eu sou a Ana, eu lidero um time de vendas internas também, de Insight Sales para e-commerce. Então, a minha pergunta para vocês, acho que talvez seja mais para a Neide. Quando eu vi que vocês começaram a implantar IA para carrinho abandonado, então é um cliente bem de fundo de funil, né? Você tira esse cliente do seu vendedor e ele acaba fechando a venda com a IA. Né? Eu queria entender como é que vocês trabalharam isso, tanto no vendedor quanto nas projeções de vocês, porque não sei como que funciona lá, mas os nossos vendedores eles têm meta. Boleto para pagar, né? Eles têm meta, e as metas deles influenciam diretamente na remuneração desse vendedor. Então, como é que vocês projetaram isso para que ficasse bom, tanto para a companhia, mas também vocês não prejudicassem o resultado do vendedor? Acho que primeiro tem uma transparência, né? Você tem que ser muito transparente com o seu vendedor. Então, a gente vai colocando a IA aos poucos nessas jornadas. E também acho que é moderar a meta conforme você tira uma jornada que ajuda ali na meta desse vendedor. A gente entende que o carrinho, sim, é um fim de funil, mas também é uma venda muito pronta quando o cliente já deseja, né? A gente sabe que nós, como clientes, aguardamos ali aqueles 10% de desconto que alguma marca pode nos oferecer. Então, a gente entende que o carrinho é uma venda já feita e aí a gente consegue tirar. Mas a gente dá outras formas para o vendedor também buscar bater essa meta. Outras jornadas que precisam de personalização mais humana. No caso da Bobô, né, o cliente ele tem ali uma personal shopper que vai apoiar na criação de um look e algumas dúvidas mais personalizadas. Então, a gente apoiou dessa forma. Só complementando a resposta da Neide, quando a gente colocou essa jornada, até a que está implantada agora, a gente aciona o cliente e pergunta se ele quer voltar para o carrinho por conta própria e concluir a compra, ou se ele quer falar com o vendedor para tirar alguma dúvida e tal. Então, a gente sempre dá para o cliente o poder da escolha. E aí, assim, como a Neide falou, muitas dessas vendas, talvez fosse uma venda só que é um lembrete, o cliente já está decidido, ele naquele momento não teve a oportunidade de colocar o cartão de crédito e concluir a compra. Então, de fato, libera a agenda do vendedor para atuar naquilo onde realmente ele vai conseguir agregar mais valor, né? E essa transparência, essa conversa é essencial. Então, se você vai gerar menos leads quentes, você não tem por que não adequar a meta à nova realidade que você está colocando. Perfeito, obrigada. Essa é a visão da IA brigando com a comissão do vendedor e o leitinho das crianças, né? Então, assim, clássico. Mais uma pergunta, gente? Pode ser? Oi, pessoal. Eu sou a Natália, gerente de CRM da Lindit. Neide, eu queria uma dúvida um pouco mais tática. Quando vocês montaram primeiro o WhatsApp, implementaram, como que era essa célula de vendedoras que vocês tinham? Era no Customer Service, junto com o SAC? Foi uma célula apartada, com uma agência? É uma célula interna. Eles ficaram por cerca de 2 anos dentro do meu time. Então, hoje eu cuido de uma parte de atendimento, né, do pós-venda. Então, SAC, toda essa parte. E aí, a gente ficou com essa célula por bastante tempo.
acho que em dezembro, né, do ano passado, a gente resolveu passar essas vendedoras digitais para as marcas. Então, cada marca tem sua diretoria, sua forma de trabalho dentro da Veste, e a gente incluiu as vendedoras digitais dentro do time. Eu continuo com o canal do WhatsApp, fazendo as monitorias, acompanhando e apoiando com a IA. E hoje elas fazem ali o processo de marca, porque cada marca tem sua linguagem, algo mais personalizado. Mas sim, no início foi dentro do atendimento que elas ficaram. Era uma equipe separada do atendimento, né? Então só das personal shoppers, mas elas ficaram comigo. E o atendimento, vocês também estão usando IA no atendimento? A gente está no processo de adoção ainda. Obrigada. A gente colocou no atendimento porque o primeiro objetivo era elevar assim, a qualidade. A gente estava muito preocupado com a qualidade desse atendimento, né? E a gente sabia que ia chegar também no WhatsApp, que naquele momento tinha um viés mais para venda, muita gente precisando de ajuda do pós-venda. Então a gente manteve essa célula dentro do atendimento para olhar as métricas de qualidade e conseguir usar os mecanismos ali de chatbot ou até o time da retaguarda do atendimento para capturar esses pontos, porque mesmo o cliente que entrou no WhatsApp, eu não queria deixar, eu tendo um vendedor lá, eu não queria deixar ele, né, sem ter um atendimento de pós-venda. Então a gente, né, trabalhou muito forte nisso. Quando a gente entendeu que esse processo estava bem resolvido, a gente levou para o time da marca, que é um time que tem um viés mais mais comercial mesmo, de entender calendário da marca, o que acontece dentro da marca. Muito legal, gente. 2 recadinhos para vocês. Vocês que filmaram aí a Omni, a banda, se quiserem marcar a Omni Chat, pode marcar que a gente reposta. Se quiserem marcar oficial Serial Funkers, eles agradecem também. E tem o Chat Commerce Report para vocês baixarem, tem muita dica legal lá. Dá para vocês entrarem no site das marcas da Veste e testarem lá os assistentes. E tem uma demo station bem atrás dessa TV aqui, ó, que a gente está fazendo algumas demonstrações ali de como é que funciona o Wiz. E tem mais alguns exemplos lá daí de como é que funcionam essas interações. Então, se vocês quiserem, tem uma demonstração ali para vocês. Queria super agradecer o Pedro e a Neide. Ninguém levantou em 45 minutos de conversa. É porque vocês brilharam. Obrigado, gente.